Nova pesquisa Nexus BTG aponta queda livre da candidatura do Flávio Bolsonaro. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e faço análise política aqui no YouTube. Hoje, na segunda-feira, saiu a nova pesquisa da Nexus BTG e ela vai muito de encontro com o que a gente já tinha visto em relação à pesquisa da Quest na semana anterior e confirma aquilo que a gente já vinha vendo, o enfraquecimento da candidatura do Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o Lula apareceu com 36% das intenções de voto, enquanto o Flávio caiu para 27%. Ou seja, já no primeiro turno, o Lula está abrindo quase 10% em cima do Flávio Bolsonaro, na frente do Flávio Bolsonaro. No segundo turno isso piora. Por quê? Porque o Lula subiu. Surpreendentemente o Lula subiu. Eu tinha feito um vídeo aqui anteriormente dizendo que eu achava quase impossível isso acontecer, porque o Lula vinha se mantendo com 45% há muito tempo. Mas ele surpreendeu e subiu de 45% para 49%. Enquanto o Flávio saiu de 40% em relação à pesquisa anterior para 43%. O Flávio também subiu, ou seja, uma diferença de 6% ali. Vale lembrar que na semana passada, pela primeira vez, o Lula atingiu 51% de chance de vencer as eleições na Polymarketing, que mostra ali o termômetro da visão do público em relação às eleições. O problema disso é o Brasil simplesmente não aguenta mais 4 anos de governo petista. Inflação lá em cima, poder de compra diminuindo, juros subindo. Aqui em Minas, aonde eu moro, na cidade onde eu moro, a gasolina já bateu R$ 7. A compra que antes eu gastava 300, 350 reais para fazer, hoje eu gasto 500 para comprar a mesma coisa. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica viver no Brasil. A gente nunca teve tantas empresas fechando nesse país. A gente nunca teve tantas empresas inadimplentes nesse país, nem mesmo na época da pandemia. Enquanto as empresas não conseguem nem se manter abertas para gerar emprego, o Congresso está lá debatendo o fim da escala 6x1. Eu não estou falando que é errado, eu não estou falando que a escala 6x1 não tem que acabar, o que eu estou falando é: o Brasil não consegue nem se sustentar, as empresas brasileiras não conseguem nem se sustentar. E o Congresso está lá criando mais formas de gerar custo para esses empreendedores, que no final vão fechar e não vai ter escala 6x1, vai ter escala 0x0, porque não vai ter emprego para todo mundo. Então o Brasil simplesmente não aguenta mais 4 anos de governo petista, não aguenta mais 4 anos de impostos tão altos, de uma carga tributária tão grande. E ao que tudo indica, a gente vai realmente entregar o Brasil mais 4 anos para o PT. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro vem se mostrando um candidato pouco competitivo. Eu fiz vídeos aqui anteriores falando, o Flávio Bolsonaro, quando ele iniciou a candidatura dele, ele era um candidato extremamente competitivo. Apesar de ser um completo deserto de ideias, de não ter proposta nenhuma, ele vinha, com o nome do pai dele, muito competitivo. Como eu disse, aparecendo na frente do Lula nas pesquisas. Aparecendo na frente do Lula nas pesquisas de abril. Porém, depois daquela questão envolvendo a relação dele com o Daniel Arcaro, a candidatura dele enfraqueceu, a candidatura dele ficou praticamente inviável, desabou, não tem mais condições de sustentar. Todo mundo sabe, os aliados do Flávio Bolsonaro sabem, a gente vê o Nicolas, quando ele vai dar entrevista, a falta de empolgação dele em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro, se for para o segundo turno, vai perder para o Lula, igual o pai dele perdeu, e que a gente vai ter mais 4 anos de governo petista. E o Flávio Bolsonaro também sabe disso. O problema é que ele não está nem aí, porque o foco dele não é o bem do povo brasileiro. O foco dele é manter a família dele no poder. O foco dele é salvar a família dele. E eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho certeza que se o Flávio Bolsonaro tivesse a oportunidade de liberar o pai dele, deixar todos os outros presos do 8 do 1 na cadeia, ele faria sem pensar 2 vezes. E tudo isso que eu estou falando em relação ao enfraquecimento da candidatura do Flávio Bolsonaro, eu nem estou levando em consideração ainda os debates. Por quê? Porque quando chegar no debate, o povo vai ver que o Flávio Bolsonaro não tem ideia nenhuma. Ele não tem uma ideia de Brasil, ele não tem um plano de governo, ele não tem absolutamente nada. Pode ver todas as entrevistas dele. Ele não fala sobre economia, ele não fala sobre segurança pública, ele solta jargões, ele solta ideias que todo mundo compra da direita e todo mundo aplaude, e é isso. Só que ele não tem
Tá, você vai fazer o que e como? Ele não tem isso. Ele é o Lula da direita. Quando você viu, vou acabar com a fome. Eu vou acabar com o desemprego. Como? Como você vai fazer isso? É fácil, é ideia populista. Eu vou melhorar a segurança pública, beleza? Todo candidato fala isso. Mas como? Entendeu? Eu falo, quando chegar no debate, o público vai ver que o Flávio Bolsonaro não tem ideia nenhuma. Isso porque o Flávio ainda tem muitos pontos para serem explorados sobre condutas duvidosas dele. Todo vídeo que eu falo sobre o Flávio aqui, eu falo rachadinha com Queiroz, Daniel Vorcaro, fora todo o resto que a gente sabe. Então, assim, continuar insistindo na candidatura do Flávio Bolsonaro é sim entregar o PT, entregar o poder para o PT novamente. E eu estou extremamente desacreditado que a gente possa ter um Brasil novo. Eu queria muito que, quando chegasse nos debates, o Flávio Bolsonaro realmente desidratasse. Eu queria muito que, quando chegasse nos debates, o Flávio Bolsonaro realmente mostrasse quem ele é e a população brasileira mais à direita, conservadora, aquele povo realmente que é fã do Bolsonaro, visse e virasse a página, decidisse votar em outros candidatos, levar outro candidato para o segundo turno, alguém que realmente tivesse ideias. A gente não tem que escolher entre o menos pior, aquele que rouba menos. O Flávio Bolsonaro tem a rachadinha e o Lula tem o petrolão. Tudo bem, os dois são ladrões, os dois roubaram o Brasil, os dois estão em esquemas de corrupção. A gente não tem que escolher entre os dois, essas pessoas têm que ser excluídas da política, escorraçadas da política. A gente tem que escolher pessoas que têm ideias para o Brasil, pessoas que têm a capacidade de levar o Brasil para um próximo nível, que têm a capacidade de tornar a vida do povo brasileiro um pouco mais sustentável, um pouco mais digna. Eu fico pensando como que uma pessoa que tem um salário mínimo hoje consegue sobreviver no Brasil. É impossível. Você pagar aluguel, você pagar alimentação, você pagar água, energia, luz. Você vive sempre se você ganha um salário mínimo, R$ 3.000, R$ 3.500. Se você não vive no interior do interior, você vive muito apertado. Se você vive numa capital, então, eu nem sei se é possível isso. Aí a pessoa não consegue comprar um carro, nunca consegue realizar o sonho da casa própria, não viaja. No final ela sobrevive, não vive por conta de um governo que usurpa o povo brasileiro. De um governo que suga o povo brasileiro. E o PT faz isso já faz 20 anos. O Bolsonaro não mudou isso no período que ele ficou. Foi zerar imposto sobre o jet ski. Irmão, o povo brasileiro não consegue nem comprar um Corsa. Não consegue comprar um Kwid. Vou comprar jet ski. Então, será que o Flávio Bolsonaro tem ideias diferentes? Assim, eu queria muito que realmente a candidatura dele continuasse desidratando, enfraquecendo, para que ele nem fosse para o segundo turno, sequer disputasse as eleições. Que ele visse que a candidatura dele se tornou tão inviável que ele sequer disputasse as eleições. Então, não fico triste com essa notícia. Não fico triste com o Flávio Bolsonaro desidratando. Quero muito que a candidatura dele se torne inviável e quero também que seja lá quem for, porque o Lula vai para o segundo turno, vai vencer as eleições, não. Se Deus quiser, não. Vai para o segundo turno. Com o Flávio Bolsonaro vai vencer as eleições, mas eu acredito que com qualquer outro candidato, o sentimento antipetista vai falar mais alto. E é isso que eu espero. Muito prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, se inscreve aqui no canal e até o nosso próximo vídeo.